Bom, pessoal, deixa eu apresentar o Auros Dourado. Auros Dourado é um grande amigo nosso aí que a Urologia fez, aí de eventos científicos pelo Brasil afora, congressos, alguns jantares, né? E o Auros é uma pessoa que eu admiro muito, né? Ele tem um currículo bastante repleto de coisas aqui, né? Ele se formou em medicina no Federal do Piauí. Ele fez residência em cirurgia geral na Santa Casa de São Paulo, e servidores do Estado de São Paulo. Ele fez urologia. Ele fez um treinamento no exterior em cirurgia minimamente invasiva, laparoscopia e robótica, no Hospital Henri Mondor de Paris e Universidade de Leipzig, na Alemanha, aonde depois, pelo que eu sei, ele retornou para dar aulas e participar também como instrutor aí na formação de novos urologistas. O Auros, ele certamente é uma pessoa aí que é totalmente fora da curva, é um privilégio ser colega dele, ser um urologista aí que consegue se destacar de forma muito grande aí no que ele faz. Então ele já participou de palestras, tanto ele é figurinha carimbada aí na urologia nacional, vocês certamente vão ver outras palestras dele, e não só aqui no Brasil, como fora também. Ele já participou de muitos eventos internacionais palestrando, e ele deve falar, certamente vai falar, porque é o tema dele. Ele foi capa, né, da European Urology através de um artigo, né, que era o Impact of Three-Dimensional Printing in Urology, State of the Art and Future Perspectives. Ele foi capa ele não só apenas publicou um artigo no European Urology, como ele foi capa na edição de agosto de 2019, correto? E foi Best Paper agora no Congresso Europeu. Exato. Best Paper, a gente ganhou um prêmio agora com esse Então, artigo. Muito bom. E ele, além disso, ele desenvolveu um aplicativo chamado DocDo. Depois eu vou botar o link aí no nosso grupo para todo mundo ver, que ele deve falar também hoje, que é um aplicativo para planejamento pré-operatório de nefrectomias, principalmente, né? E planejamento pré-operatório. E que esse aplicativo também é utilizado não só por urologistas aqui no Brasil, como o mundo afora. Ele é citado a todo momento. Então, Auros, essa é uma reunião aqui do serviço da urologia. O professor Damião, que é o chefe do nosso serviço, ele mandou agradecer a sua presença. Seja muito bem-vindo. Obrigado por poder compartilhar o seu tempo aí agora com tantos eventos aí online, que você possa certamente nos brilhar com uma excelente palestra. Os residentes ficaram todos animados com a sua presença. A palavra é sua, Auros. Valeu. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite. Para mim é uma honra, Fernando, Paulo, estar participando da reunião de vocês. Gostaria que fosse pessoalmente, né? Que seria bem mais interessante. Mas, sem dúvida, a gente vai marcar um chopp aí com Biscoito Globo aí no Rio de Janeiro para a gente bater um papo aí pessoalmente. Então, assim, eu vou compartilhar aqui a tela. Aqui, na verdade, é um bate-papo. Vocês fiquem à vontade, se quiserem fazer qualquer consideração, qualquer pergunta, interromper a aula a qualquer momento, entendeu? Então, na verdade, a gente vai falar um pouco dos avanços tecnológicos, do planejamento de nefrectomias parciais. Se puder desligarem o microfone, melhora, porque eu estou tendo um retornozinho aqui que atrapalha um pouco. Então, assim, tudo que eu vou falar para vocês, na verdade, tem um viés grande, porque assim, foi a gente que desenvolveu. No início, a gente teve que abrir uma empresa para, com recursos próprios, financiar toda a nossa pesquisa de impressão 3D, realidade virtual, hologramas, modelos virtuais. Então, assim, vocês têm que analisar com um viés muito grande tudo que eu vou falar. Então, assim, a gente começou o nosso trabalho mais ou menos 6 anos já vai fazer, 6. Como a história é bem especial para você fazer isso aqui, ó, que é fase escritora. Era um tumor de 4,2 centímetros, completamente endofítico e hilar, tá certo? Com um Reynolds score de 11x. Aqui, com certeza, a grande maioria, no caso, eu era bem mais novo, então na hora que eu vi, eu falei, nossa, agora não tem mais o que fazer, vai ser nefrectomia radical. Só que assim, eu empenhei minha palavra, o que a gente pode fazer para tentar planejar isso melhor. Na época,
coincidiu tinha acabado de ser impresso, esse caso foi em novembro de 2014, tinha acabado de ser, desculpa, de ser publicado esse artigo aqui do Zilberstein, utilizando impressão 3D para planejar a cirurgia. Então eu pensei, olha, eu preciso planejar melhor essa minha cirurgia. E eu tinha acabado de ler esse artigo, foi um artigo bem simples. Ele pegou 5 modelos impressos, assim, com rim translúcido, e para utilizar esse planejamento cirúrgico. Só que, assim, essa impressão, ao meu ver, nessa época, não era o ideal, porque ele só imprimia essa superfície renal com o tumor, ou com o sistema coletor, ou com algum vaso, alguma artéria, e realmente, assim, isso aqui era muito o que a gente já via na tomografia, que era essa anatomia externa. Eu lembrei também desse artigo que o Gil havia publicado em 2012, que não foi impressão, mas ele já fez um modelo 3D. Ele foi o pai realmente dessa ideia do modelo 3D. Só que ele não fez nada, não foi um vídeo, nada interativo. Aqui o que ele fez foi tirou fotos desses modelos 3D e passou na hora da cirurgia, e com aquele artigo bem clássico dele, com 5 casos também, que ele descreveu a cirurgia sem isquemia. Ele fazia um campeamento de ramos terciários, realmente era uma cirurgia bem complexa, ele tinha uma monitorização bem invasiva dos pacientes, mas ele descreveu em casos de alta complexidade isso. E o que que esses 2 artigos, qual que é a mensagem que eles nos passam? É o seguinte, a gente precisa entender a anatomia melhor, precisa entender a relação do tumor com seus ramos, com o sistema coletor, enfim. Só que a gente tem que perceber o seguinte, que a tomografia, a gente tem um estudo trifásico, e que nas reconstruções, mesmo tomográficas, você vê ou a fase excretora, ou seja, tumor, sistema coletor e rim, ou a fase arterial, ou a de equilíbrio, né? No caso, a relação das artérias com tumor e rim. Então, na hora da cirurgia, o que o cirurgião tem que ter ideia? Ele tem que fazer um mapa mental, fundir essas 2, 3 fases na cabeça dele para ter ideia dessas relações. Isso, para casos simples, ok, vai bem, a gente consegue com tranquilidade. Agora, para casos de alta complexidade, isso é muito ruim, é difícil você realmente ter uma noção 3D muito boa disso. Então, assim, o que a gente criou? Eu falei, agora a gente vai tentar imprimir isso. Então, o primeiro passo era reconstruir. Então, eu marquei o tumor em verde, o sistema coletor amarelo e os ramos aqui em cinza, com os ramos que nutriam em vermelho. Então eu pensei, olha, o que a gente vai fazer agora? A gente imprimiu em tamanho real. Na época eu acreditava que a impressão 3D estava no auge assim, de publicações em todas as áreas, e que confere a vantagem de ter um tamanho real. E assim, na época, assim, eu até escrevi um artigo falando que era muito importante a gente saber a anatomia em tumor isilar do sistema coletor e da artéria. Para mim, até a superfície renal seria desnecessária, porque geralmente a gente faz uma abordagem bem transilar para esses tipos de tumores. Então, o que a gente fez? A gente conseguiu fazer aquela cirurgia, não tinha robô, não tenho ainda, então, assim, por vídeo, a gente fez um clampeamento super seletivo, ou seja, além de fazer uma cirurgia de alta complexidade parcial, a gente não clampeou veia, não clampeou artéria, clampeou só aqueles ramos em vermelho que a gente tinha selecionado. A gente fez a ressecção tumoral, fizemos com um clampeamento seletivo essa sutura do polo superior separada. Você vê que eu não dei ponto em leito aqui para não causar nenhuma isquemia. Então, assim, desclampeamos o rim, e mesmo antes de fazer a sutura do polo inferior, aqui o rim já está sem clampeamento algum, tá certo? E não costumo usar bolster, aqui a gente colocou um Surgicel só por conta da angulação do defeito. Eu acho que não vale a pena usar, tá certo? Depois a gente pode comentar isso. E a gente finalizou nossa cirurgia. Então, assim, era um caso que para mim era impossível, e graças a um planejamento adequado, a gente fez uma cirurgia com um tempo de permanência hospitalar mínimo, sem complicações. Hoje a paciente tem 60% do rim dela está funcionando, e vai fazer 6 anos de segmento. Eu vi essa paciente, deve ter 1 mês e meio, ela não tem nenhum sinal de recidiva tumoral, margens livres. Então, assim, esse caso aqui realmente foi um dos casos mais desafiadores. Quando a gente começou, já foi o primeiro caso, então me deixou muito
empolgado com esse tipo de planejamento, entendeu? A gente recebeu vários outros casos, esse aqui foi o segundo caso para impressão, tumor de 5 centímetros, que ia bem ali também chegava perto da gordura do seio renal. E o que é interessante é que o planejamento 3D, ó, a gente já tinha, nessa época, isso aqui é a imagem do próprio software que a gente utilizava. Então, isso aqui é o primeiro passo, transformar o DICOM em STL, na verdade, assim, que é a extensão que a gente utiliza, mas é o primeiro passo para impressão. Só que aqui eu já comecei a pensar diferente. Eu falei, olha, aqui eu preciso entender completamente essa anatomia intrarrenal, inclusive com o tecido do rim. Assim, e diferente da impressão que ele havia feito, a gente fez uma impressão que dividia o rim ao meio. O fato de ser transparente ajuda, mas não ajuda tanto. Eu queria... A tomografia me dá muito bem essa anatomia externa, quando você reconstrói 3D. Mas essa anatomia interna da relação do sistema coletor, veia e artéria, a tomografia perde. Mesmo com as máquinas mais modernas, com as melhores reconstruções, e mesmo fazendo isso na workstation, você vai ver ou o sistema vascular com tumor, ou o sistema coletor com tumor. Você nunca vai ter isso aqui uma tomografia de uma forma automatizada, que é a relação de todas as estruturas em uma só imagem, em um só tempo. Isso melhora muito a compreensão anatômica. Nesse caso, eu acreditava muito ainda em clampeamento seletivo, superseletivo. Note que a gente com um bulldog de cirurgia aberta, de cirurgia coronariana, eu aplicava o bulldog com a pinça bipolar e com essa isquemia a gente conseguia retirar o tumor. Óbvio que o clampeamento seletivo sangra um pouquinho mais, mas na verdade aqui o que eu estava me preparando? Eu acho que vale a pena a gente tentar isso para se preparar para um caso que, quando há necessidade de um clampeamento seletivo, então, sou um paciente de 27 anos, com von Hippel-Lindau, tem múltiplos tumores, sendo que o lado esquerdo aqui é um tumor enorme lá, ou seja, aqui gera um rim para nefrectomia. Então, o rim bom dessa paciente era o direito, com múltiplos tumores, realmente uma paciente sindrômica. Então, imagina você operar isso. A gente sabe que tumores, síndromes como essa, está indicado a cirurgia em tumores acima de 3 centímetros. Agora, imagina você aprender e memorizar todos esses tumores na hora da tua cirurgia. Então, assim, o roxinho aqui é cisto e tudo azul é tumor. Então, qual que é a minha percepção? Óbvio que a gente não precisa tirar todos, a gente precisa tirar os maiores do que 3 centímetros. Mas se está fácil lá, se está na superfície, você já resseca que uma enucleação dessa aqui não vai prejudicar muito a função renal dela. Para vocês terem uma ideia, um molde como esse, impresso na época, ia sair em torno de 7 a 8 mil reais. Então, assim, impressão 3D, a grande desvantagem é você ter um modelo físico que ela tem um custo agregado muito, muito alto. Então, assim, que era o artigo que o Paulo citou, que foi capa ano passado do European Urology, agora no Congresso Europeu, a gente, em uma das categorias, a gente ganhou em Best Paper, assim, que nos deixou muito feliz. Só que eu comecei a ver o seguinte, olha, eu preciso ter esse custo, eu preciso ter esse modelo físico para poder planejar minha cirurgia, tá certo? Ou só um modelo virtual é suficiente. Isso aqui são modelos virtuais do Japão, lindíssimos, assim, construções realmente muito boas, que para planejamento cirúrgico é suficiente para você entender isso. Tem um estudo bem interessante que ele pegou estudantes de medicina e 15 pacientes e colocou os modelos impressos, físicos, modelos virtuais e a reconstrução tridimensional da tomografia convencional. Então, assim, e fez uma série de perguntas, de questionários da anatomia do caso. Então, o percentual de respostas de compreensão da anatomia com o modelo 3D impresso e com o modelo virtual foi exatamente o mesmo, que foram, por sua vez, superiores à compreensão frente a uma tomografia convencional. Pessoal, a gente está falando, hoje a imagem que a gente vê é coisa do passado, é uma coisa em escala de cinzas, né? Preto e branco e bidimensional. Então não tem por que hoje a gente continuar com esse modelo de
planejar uma cirurgia em sala de cinzas num papel impresso. Acho que não tem muita lógica, em casos de alta complexidade. O que é interessante é o seguinte, o tempo para avaliação de cada modelo. Então, assim, a tomografia, mesmo levando um tempo 2 vezes maior do que os modelos virtuais, houve um percentual maior de erro. Ou seja, você demora mais tempo avaliando e mesmo assim você ainda erra mais. Então, assim, ao meu ver, hoje, a impressão 3D vai ter um papel muito interessante para treinamento, caso você imprime um molde para treinar, coloca num trainer, principalmente em países na Europa, Estados Unidos, onde o trainee ele tem um acesso menor ao paciente. Aqui no Brasil, a gente ainda consegue ter um acesso muito grande. Uma forma de baratear a impressão é imprimir o molde 3D, eu vou até voltar aqui, ó, ele está imprimindo o molde, e aqui você preenche com um hidrogel para reconstruir qualquer órgão que você quiser. Esse aqui é um trabalho do professor Gazi, lá dos Estados Unidos, que ele faz fantástico. Ele reconstrói uns trainers com um grau de realidade muito grande. Inclusive os vasos, se você corta, sai sangue. Então, para treinamentos de residentes, isso aqui é fantástico, entendeu? Para vocês terem uma ideia, na Itália, eu fui dar aula num congresso lá na Itália há uns 3 anos, e teve um painel de residentes que me chamou muita atenção, painel de residentes da Sociedade Europeia de Urologia. O residente na Itália, por muitas vezes, termina a residência de urologia tendo feito uma prostatectomia radical e uma nefrectomia radical. Esse é o treinamento deles todos. Então, assim, na Itália, o modelo é bem baseado no seguinte, o chefe opera tudo, o residente não opera nada. Então, assim, para isso, e assim, a questão ética está sendo muito questionada, até de cirurgias ao vivo, que os pacientes têm mais complicações, etc. Para isso, eu acho que o futuro do treinamento em cirurgia vai ser utilizar modelos tanto virtuais, simuladores de cirurgia robótica, enfim. Eu acho que a gente vai acabar evoluindo para isso, exigir um tempo de treinamento em simuladores para aí começar a treinar em pacientes. Então, só que na laparoscopia, então eu não conseguia acessar esses modelos na laparoscopia porque eu não tinha isso no smartphone ainda, só no computador. Então o que a gente criou? A gente criou um sensor de movimento, aqui esse caso era um rim único, tumor de 6 centímetros e um rim único. O filho tinha processado o dono da clínica de hemodiálise da cidade, o filho dele era advogado, ele falou, olha, ou eu fico sem fazer hemodiálise ou eu prefiro morrer, eu não vou sair da minha cidade. Então a gente fez um sensor de movimento e na hora da cirurgia, esse software que a gente chamou de SynapseMed, na época, com a mão direita a gente rotacionava o nosso modelo e com a mão esquerda a gente selecionava quais estruturas eu gostaria de ver. E para esse caso, a gente fez um clampeamento seletivo, aqui no caso, para o lado aparecia o tumor, para o outro aparecia o sistema coletor, para cima a artéria, com as 2 mãos eu dava zoom. Então, assim, aqui a gente fez um clampeamento desse ramo e de um ramo posterior. Esse paciente a cirurgia foi super trabalhosa, ele tinha uma gordura adesiva muito grande, sangrou um pouquinho, mas assim, ele ficou uns 10 dias fazendo hemodiálise, depois disso ele nunca mais fez hemodiálise, até ter uma recidiva, tumor renal contralateral que ele já tinha tirado, tinha 17 centímetros, ele acabou morrendo da doença, mas assim, sem precisar fazer hemodiálise, ficou com a creatina de 3 e pouco, que para ele foi assim, um ganho de qualidade de vida absurda. Só que até então a gente tinha essas reconstruções para mim. Eu fiquei pensando, como é que eu vou oferecer essas reconstruções para outros colegas, outros cirurgiões do mundo? Então a gente criou o DocDo, um aplicativo para smartphone, para tablet, e um serviço online, que o cirurgião faz o upload da tomografia e 24, 48 horas depois ele recebe o caso dele, a reconstrução 3D no próprio smartphone dele. Esse caso aqui é de um rimbolo, de um cirurgião de Recife, do Felipe. Então, note aqui, um rimbolo, eu nunca tinha visto um rimbolo. Ainda tinham 10 centímetros de tumor nesse rimbolo. Então, assim, quando ele mandou, ele falou, Aurus, eu vou tirar os 2, o único rim que ele tem, né, que é um rim fundido. Mas note como a riqueza de detalhes ajuda o planejamento. Rins pélvicos tem uma irrigação completamente aberrante. Ó. Vou até pausar aqui um pouco. Olha como que é a veia cava desse sujeito aqui. Eu tenho uma veia cava e tem uma série de outras veias cavas aqui, não sei nem como chama isso aqui, colaterais, ramos colaterais, várias veias de drenagem. Da mesma forma,
A artéria também tem várias artérias que irrigam esse tumor. Então, o que saber, o que clampear, como fazer. Então, esse paciente ele fez uma cirurgia aberta. Eu não coloquei a imagem aqui. Ele fez uma cirurgia aberta e o resultado final foi excelente. Então, quanto maior a complexidade, melhor. Outra coisa que para os residentes é bem interessante. Às vezes a gente acha que todo tumor renal é esférico. Então, assim, note essa proeminência do tumor hilar. E a gente começa a achar, será se é trombo, não é trombo? Então, quando a gente reconstrói, a gente observa que é exatamente isso, é uma projeção hilar do tumor, que não é trombo, e ele está comprimindo esse cálice. Note que esse infundíbulo aqui do cálice, ele não tem contraste. Então, muito provavelmente, o que eu sei? Esse cálice vai ser aberto, ele está sendo comprimido. Dificilmente um tumor renal, assim, células claras, alguma outra coisa, ele vai comprimir, ou ele vai invadir mesmo o sistema coletor. Outra coisa aqui que eu vou voltar, que é bem interessante. Note o tamanho do defeito. Quando você suprime o tumor, é mais ou menos esse defeito que eu vou precisar reconstruir. E se eu olhar por dentro dele, eu sei qual que é o sistema coletor que vai ser aberto. Então, assim, eu sei como que é esse aqui. Eu sei como que vai ser a minha reconstrução. Então, nesse caso, eu sabia que tinha uma projeção hilar, então a gente começou cranial, na parte mais cefálica do tumor. E nesse momento, era o momento que eu sabia que eu iria abrir o cálice, tá certo? Aqui o cálice ficou aberto. Aí eu fui para a região mais caudal do tumor, para finalmente a gente atacar aquela projeção intra-hilar. E assim, realmente enucleando, divulsionando, parecia ser um tumor com uma cápsula bem delimitada, que a gente poderia fazer isso. E olha aqui, ó, o cálicezinho aberto, a gente está dissecando esse cálice e preservamos toda a estrutura, entendeu? Apesar de ter aberto, todo o sistema de drenagem dele está funcionando. E aqui uma sutura do plano interno com caprofil, uma sutura monofilamentar absorvível. Geralmente eu uso 3 zeros para essa sutura interna. Esse plano é o plano mais importante. Esqueça o plano externo. Muitas vezes hoje eu nem faço esse plano externo, entendeu, gente? Mas o plano interno é fundamental, perder tempo. Eu acho muito importante o desclampeamento precoce, porque você já sabe o que tá sangrando. Se eu fechar o segundo plano e depois for desclampear, às vezes tem um vazio que não foi bem suturado e realmente fica muito ruim para você finalizar essa tua hemostasia depois que o segundo plano já está suturado. Outro caso aqui, interessante, deixa eu ver aqui se eu já passei. Um tumor, acho que uns 3 centímetros, também hilar, muito próximo, aqui inferior, muito próximo do sistema coletor. Passei um pouquinho rápido aqui, vou voltar, só para a gente ver a relação. Então está aqui o sistema coletor e aqui o tumor. Então, assim, realmente, e aqui é um colega urologista, de uns 60 e poucos anos, que nos procurou. Então, olha como fica a reconstrução. Então, aqui o sistema coletor do paciente. Eu quero chamar a atenção depois, ó, tumor, toda a árvore arterial intrarrenal dele, a visão posterior de onde bifurca. Este ramo era o ramo principal que iria nutrir o tumor. E o que era mais interessante é essa proximidade aqui desse ramo arterial com esse ramo venoso. Então, no mundo real, não é bonitinho assim. Você tem gordura cobrindo tudo isso aqui. Então, eu ganho tempo sabendo aonde vai estar a minha artéria e aonde vai estar a minha veia. Entendeu? Se eu quero fazer um clampeamento seletivo, eu já vou em cima desse ramo aqui, mesmo sabendo que tem gordura. Então, assim, nesta imagem, eu olhei e falei, nossa, só tem gordura, eu tô vendo um raminho aqui, venoso. Como eu já sei que eu tenho uma artéria do lado dela, eu vou começar a dissecar essa artéria. Ó, só gordura, você não sabe o que está por trás disso. Então, como eu sei essa relação anatômica, você insiste um pouquinho e quem vai aparecer é aquele ramo que drena
desculpa, que drena não, que vai nutrir exatamente a principal parte relacionada ao tumor. Antigamente eu tinha muito medo de tumores hilares, mas hoje assim os tumores hilares talvez são os que menos sangram hoje em dia, são os que quando você consegue realmente aqui tem uma bifurcação, tem um ramo para cá, outro ramo para cá, então assim já são ramos terciários pelo menos. Então assim hoje em dia insisto muito nessa dissecção transilar, tento entrar o máximo possível posterior ao tumor. Pode ter pequenos ramozinhos venosos aqui, você controla com a bipolar, seu bipolar acho fundamental na cirurgia dessa de rim. E hoje eu tenho menos medo de uma cirurgia dessa, para fazer um clampeamento seletivo, por exemplo, do que um tumor maior, um tumor periférico. E com o clampeamento seletivo, a gente clampeou só isso, a gente consegue fazer a ressecção completa desse tumor, com mínima isquemia, paciente hipertenso, diabético, idoso. Então, hoje eu me preocupo, aqui é um trombozinho hemático, e mesmo assim, dá para ver a veia aberta, não era tumoral, trombo tumoral. Tiramos a peça. Como é um clampeamento seletivo, sempre sangra um pouquinho mais, então o auxiliar tem que ser muito bom para ficar expondo direitinho. E onde tem esse vaso, que era a boca do vazio, eu parei, fiz uma biópsia. Não costumo fazer biópsia de leito, não acredito que tenha uma grande repercussão, mas assim, eventualmente a gente faz para deixar documentado. E aqui de backhand a gente faz a nossa sutura. Óbvio que eu tenho um robô, uma plataforma robótica, facilita muito. Mas tudo que é feito pela plataforma robótica, com bom treinamento, você também consegue fazer muito bem com laparoscopia, com excelentes resultados e sem complicações. E depois a gente faz aqui o segundo plano, nesse caso, com Vicryl 2 zeros. Ancora faz um running suture e Ancora com um Hemolock, o Eclipse da VEC. Então, o resultado final fica muito bom com planejamento adequado. Isso aqui eu quero chamar atenção para alguns casos. Por exemplo, esse paciente tem uma creatinina de 3,7. Ou seja, eu não consigo fazer ressonância com contraste, nem consigo fazer tomografia com contraste. Então, esse caso bem antigo, baseado na tomografia sem contraste, a gente conseguiu identificar as artérias, as veias, o sistema coletor, tumor e cistos. Então, a gente fez a enucleação desse tumor, mesmo com a creatinina de 3,7, esse paciente continuou sem diálise por uns 2 anos. A gente conseguiu segurar os 2 anos, mas pela própria doença de base dele, hipertensão e diabetes, ele evoluiu com a insuficiência renal e depois ele apresentou uma metástase à distância e faleceu já, esse paciente faleceu. Agora, olha isso aqui, o que a gente faz? Tumor de 8 centímetros de um lado, 9 centímetros do outro. Esse aqui ele não pegou o maior comprimento. Então, assim, e aí, faz o que aí, Paulo? 8 centímetros do lado direito, 9 centímetros do lado esquerdo. Sem a tomografia. Então, assim, quando a gente reconstrói, deixa eu passar aqui, legal. Quando a gente faz a reconstrução, a gente consegue entender muito bem essa anatomia. Tá certo? Eu vou parar aqui um pouquinho. Então, assim, pronto. Então, assim, nesse caso aqui, a gente fez uma nefrectomia parcial. A gente conseguiu, nesses casos, a gente vem pela veia cava, disseca muito bem a veia cava do tumor. E a ideia aqui é entrar neste plano, dissecar o máximo, entrar o máximo aqui nesse plano aqui posterior. Uma vez que você tem isso, fica muito fácil você terminar essa nefrectomia parcial. Como ficou? A gente fez primeiro o lado menor. Isso é uma discussão depois que a gente pode ter qual lado operar primeiro. Geralmente, se um lado eu acho que vai ser nefrectomia radical, eu começo pelo lado contralateral, entendeu? Então, assim, o resultado final nesse caso ficou exatamente isso. Exatamente esse rim. No rim contralateral, a gente começou parcial também, mesmo tendo 9 centímetros, a gente ia tentar preservar ao máximo, mas quando eu cheguei aqui, tinha um trombozinho indo para a veia. Então, nessa época, eu acreditava que para esse caso, o ideal era fazer, pelo controle oncológico, melhor fazer nefrectomia radical.
Hoje a gente sabe que nesses casos, mesmo com trombo pequeno nesses ramos segmentares das veias, é possível você fazer uma nefrectomia parcial com uma relativa segurança oncológica. Esse paciente deve ter uns 4 anos da cirurgia dele, ele está sem fazer hemodiálise até hoje, está super bem. De doença de base ele tinha um vitiligo, só isso que chamava atenção na história dele. Outra coisa, planejamento de cirurgias tumores hilares aqui posteriores. Para quem quer fazer retroperitonioscopia, eu indico assim, fortemente quem aprender, eu acho que é um acesso a mais, principalmente eu uso em casos de exceção, principalmente quando eu tenho um abdômen bloqueado, tem pacientes com múltiplas cirurgias, telas abdominais, enfim, que eu acho que transperitoneal vai me dar muito trabalho. Essa cirurgia aqui, ó, tumor bem próximo dos vasos, a gente acha que vai ser bem difícil. Quando a gente planeja, a gente vê, olha, só uma bolinha aqui que está passando perto aqui dos tumores, mas, dos vasos, mas é bem tranquilo. Então aqui essa cirurgia foi uma cirurgia de 30 minutos, sem clampeamento nenhum. A gente realmente fez só a sutura interna e nem o segundo plano a gente suturou mais. Então, tumores residuais após ablação por radiofrequência. Então, aqui, um paciente de 83 anos tem um tumor, vou ver se eu paro aqui um pouquinho, foi feita uma ablação em Fortaleza. Achei interessante, um tumor de 4 centímetros, acho que não tem indicação nenhuma de você fazer ablação aqui. E aqui era a parte que tinha necrose no tumor. Então, assim, a outra imagem, da mesma forma, um tumor hilar, aqui, tá certo? Então, o filho é um amigo ginecologista na sala. Então, essa aqui é a reconstrução do caso. Então, assim, e o resultado final é esse. A gente fez um campeamento seletivo aqui só, tá certo? Vai transilar mais uma vez, solta tudo posterior do sistema coletor. Uma vez que já está todo o posterior feito, eu não tenho, eu minimizo o meu risco de seccionar esses vasos. Aí você vai anterior e termina a ressecção, tá certo? Só que até então a gente estava vendo imagens tridimensionais em telas bidimensionais, né? no smartphone, no tablet, etc. Então, o que a gente decidiu fazer? Utilizar hologramas, a gente foi o primeiro do mundo a utilizar isso na urologia. A Microsoft tinha acabado de lançar o HoloLens, então com realidade aumentada na minha sala eu consigo botar a tomografia onde eu quiser, com óculos, consigo fazer a realidade aumentada, jogar o modelo em cima de um paciente. Aqui é um modelo só, não é o paciente de verdade, é um coloproctologista, tinha um cálculo ureter proximal, ele fez a tomografia por isso, e a gente encontrou um tumor posterior, ele já deve ter uns 3 anos e meio de cirurgia, e durante a cirurgia, com óculos, qual que é a vantagem? A educação, educativa é muito boa esse óculos, porque ele filma, ele tem microfone, você consegue passar para a plateia isso, e aqui eu tenho o meu modelo o tempo todo aqui para eu tirar dúvida, qual que é o ramo, óbvio que aqui é laparoscopia, gente, então assim, isso é um device a mais, mas é interessante para planejamento, a gente utilizou, mas no dia a dia, qual que é a tua opinião? Eu acho que é um trambolho, um negócio que não é prático, sendo bem honesto. Mas qual que é a mensagem que me passa? O Guia 4 Rodas Michelin foi criado para estimular a viagem na França, né? Para você, na verdade, por que é do pneu Michelin? Ou seja, quanto mais os franceses viajavam, mais utilizavam o pneu e mais gastava pneu, consequentemente, mais você comprava pneu. E acabou virando uma marca de você classificar os melhores restaurantes da França, entendeu? E assim, só que todo mundo utilizava um mapa impresso para viajar. Hoje em dia não tem lógica nenhuma. Todo mundo utiliza o que? Um GPS. E da mesma forma análoga à cirurgia, não tem lógica nenhuma a gente utilizar um mapa impresso, escala de cinzas, bidimensional, já que a gente pode ter reconstruções tridimensionais coloridas que melhoram a comunicação com o paciente, ele entende muito melhor a comunicação com a equipe, principalmente na fase de treinamento, em casos de média e alta complexidade, sem dúvida, melhora tua decisão, a tua tomada de decisão e teus resultados funcionais. Você pode utilizar isso, a gente já fez isso também algumas vezes, jogar essas reconstruções no Picture in Picture aqui, utilizando o Tile Pro no robô, e
você pode confirmar, são tecnologias que se somam, o uso do ICG, o Firefly, para confirmar realmente aquele vaso que eu acho está esquemeando a minha área de fato, ou utilizar ultrassom intraoperatório na cirurgia robótica para confirmar suas margens, mas uma coisa não impede a outra, são tecnologias que vão somando, vão agregando para você melhorar seu resultado funcional. Além disso, também, para a nossa felicidade, ano passado, o Congresso Europeu de Cirurgia Robótica na Neurologia, acho que é o maior do mundo, ele utilizou o nosso aplicativo como aplicativo oficial do Congresso. O chairman foi o Chris Mais, que é um belga que mora em Lisboa, e o Alex Motry. E todos os casos foram reconstruídos também pelo nosso aplicativo. Então, assim, dentro da cirurgia robótica ainda tem uma infinidade, tem alguns trabalhos. Tudo que eu mostrei aqui para vocês é um trabalho próprio meu. E assim, mas hoje está se fazendo cada vez mais realidade aumentada. Eu tenho uma aula só disso na urologia, das novas tecnologias de inteligência artificial dentro da cirurgia para detecção de tecidos, para superimposição de imagens. Mas hoje, se tu me perguntar, eu acho que todos já devem ter visto os vídeos do Popili jogando os modelos tridimensionais dentro do robô, fazendo a superposição das imagens. Eu acho que ali não está ideal ainda, eu acho que talvez até atrapalhe um pouco a cirurgia. Para mim, uma forma mais prática ainda é usar o smartphone ou utilizar o picture-in-picture ali, que dá para ter uma noção muito boa. E eu gosto muito dessa frase do Churchill, na época ele se referia à Segunda Guerra Mundial, mas assim, eu acho que vale muito para o nosso trabalho hoje, assim, que isso não é o fim, nem mesmo o princípio de um fim, mas é talvez o fim de um princípio. Eu acho que a gente está exatamente terminando a primeira fase da compreensão da importância disso. Eu acho que vários hospitais já nos Estados Unidos e Europa já utilizam isso de rotina. Ontem o Ketan Badani deu uma aula na Sociedade Brasileira de Urologia da secção da Bahia, dizendo que eles já copiaram o nosso aplicativo, tem 2 anos, eles fizeram um aplicativo exatamente a cópia do DocDo, e ele fala que para todos os casos ele já usa. O Stolzenburg, na Alemanha, desde a primeira vez que eu apresentei para ele há 5 anos, ele já falou assim, Aurus, isso é o padrão ouro para nefrectomias parciais, não tenha dúvida. Então, assim, é muito gratificante ver uma coisa que a gente começou aqui no Brasil, aqui no Piauí, aqui no Nordeste, assim, que realmente a nossa disponibilidade de acesso à tecnologia e do ponto de vista econômico é muito limitado, e a gente conseguiu fazer esse trabalho que me orgulha bastante. Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Fico aberto a perguntas, questionamentos, e muito obrigado pelo espaço mais uma vez. Aurus, parabéns, meu amigo. É muito bacana ver uma tecnologia como essa saindo aqui do Brasil. E a gente tem que pensar da seguinte forma: essa tecnologia, ela ajuda nós urologistas, né, muito, os pacientes, ajuda a formação dos residentes, e há algo assim, até um paradigma a ser quebrado na formação de novos alunos. Então, isso é algo muito grande, né? Você muda a forma até dos alunos, até como você apresentou no início da tua apresentação, da facilidade que os alunos tiveram utilizando esse tipo de ferramenta ao invés da tomografia. Então, parabéns pela tua aula, muito obrigado pela tua aula, e parabéns pelo teu trabalho brilhante, que está sendo referência aí em outros lugares. Muito legal, e como você falou, tenho certeza que isso é só um princípio, e muitas coisas vão aparecer ainda aí. Eu queria tirar algumas dúvidas contigo. Assim, não tem nada para acrescentar, apenas para tirar dúvidas mesmo. Hoje, quando você utiliza, você não necessita daquele óculos, né? Não. Ali a gente fez para pesquisa, para testar a tecnologia, entendeu? Então o óculos ali, ele gera um holograma. Então, assim, primeira coisa, eu não falei realidade virtual, e a gente também já trabalhou com realidade virtual. O que é a realidade virtual? É você usar um óculos que ele te isola do mundo externo e você fica inserido num mundo virtual, entendeu? Certo. Então, assim, a realidade virtual é interessante, até barato para quem quiser. A gente coloca também no aplicativo, mas assim, quando eu avalio o nível de compreensão anatômica, holograma, realidade virtual ou só o aplicativo, é exatamente o mesmo. Tu consegue ter a noção 3D para o cirurgião, tu consegue compreender a anatomia da mesma forma, e inclusive com o modelo impresso. Para mim é exatamente o mesmo.
o que vai mudar realmente isso? Quando eu tiver uma realidade aumentada, o que é a realidade aumentada? É eu jogar aquela imagem virtual e inserir no meu mundo real, entendeu? Então, assim, eu estou fazendo uma realidade aumentada quando eu conseguir, de uma forma automática, dar deformidade para a minha malha, tá certo? Para seguir os padrões e a própria inteligência artificial do computador conseguir reconhecer esses padrões. Como é que funciona hoje? Tu tem um modelo, uma malha ainda estática, tá melhorando isso já. E se você for ver o vídeo do Porpilha, do Artibani, outros na Europa que estão fazendo isso, no canto da sala tem um técnico que fica com o mouse 3D. Então ele fica o tempo todo reposicionando o modelo naquele órgão, entendeu? Então assim, não é uma coisa legal ainda, entendeu? Mas óbvio que está evoluindo. Tem uma aula bem interessante sobre isso. O pessoal tem uma startup na França que está incubada dentro do IRCAD, em Estrasburgo, e que chama iCube. Então, assim, eles estão fazendo muita coisa bem legal nos últimos 10 anos, assim, exatamente com pesquisa só sobre isso, só sobre essa elasticidade do tecido, deformidade, para tentar prever a reação do órgão conforme você modifica, conforme você mobiliza durante a cirurgia. Muito bom. Na prática, hoje, como é que você utiliza? Quando você vai para a sua cirurgia? Na prática, eu utilizo o smartphone. A laparoscopia é só smartphone. Então, assim, é a coisa mais para todo mundo tem. Assim, eu preciso simplificar a tecnologia. Para quê? Aquele óculos lá é de 3 a 5 mil dólares, aquele óculos. Então, assim, é caríssimo. Então, tipo, se eu tenho no smartphone, eu ligo aqui e o que é interessante é assim, você tem o teu banco de dados de caso. Vai ficar na tua conta. Então, tipo, eu quero ver casos de 5 anos atrás, eu tenho aqui no smartphone. Então, eu abri aqui o DocDo, já vejo aqui, ó. Olha, deixa eu ver aqui, ó. Já vejo aqui minha lista de casos, abro qualquer caso, clico, automaticamente ele já vai carregar. Deixa eu ver aqui se ele... Olha, ele está carregando o caso. Carrega rápido até. Carrega rápido, assim. A primeira vez demora um pouquinho, aí depois ele fica na memória. Aí aqui eu só faço isso aqui, ó. Você Excelente. vai passando. Aqui tem o painel de cores que você tira, acrescenta. Então, assim, é muito fácil, intuitivo e realmente ajuda muito, viu, cara? Ajuda muito. Para casos complexos, ajuda bastante. Continuando minhas dúvidas. Por exemplo, vamos supor, eu tenho uma nefectomia parcial para fazer e disponho das imagens da ressonância ou da tomografia do paciente. Pronto. Como que eu jogaria essas imagens dentro do DocDo? Então, assim, você tem duas formas. Ou tu entra no meu próprio site, se cadastra, que é o docdu.com.br, e você faz o upload lá dentro do próprio site. Ou tu manda por WeTransfer, para o nosso e-mail, e o que a gente vai fazer? Primeiro, eu acho que é uma questão interessante. Tomografia é muito melhor para reconstruir do que ressonância. Principalmente para os residentes. Assim, qual que é a grande diferença? A ressonância, cada corte da ressonância é 3 milímetros, no mínimo. No máximo, às vezes, os caras, dependendo da qualidade, ele faz até menos cortes, faz cortes com 5 milímetros. Então, imagina eu reconstruir um vaso de 3 a cada 3 ou 5 milímetros. Eu perco muito mais informações. Com tomografia bem feita, eu consigo cortes de meio milímetro ou 1 milímetro. Então, assim, é uma tomografia com cortes finos. Normal, com um estudo trifásico. Então, assim, a tomografia é muito melhor para a reconstrução. Eu consigo ter os ramos de uma forma muito mais bem desenhada, entendeu? Então, assim, o que é ruim? Hoje, a grande maioria dos serviços não disponibiliza um exame em CD, mas cada vez mais o serviço te disponibiliza na nuvem para o paciente baixar ou mandar para o médico. Eu preciso do CD completo do exame, entendeu? Então, o que eu faço para não ter dor de cabeça? Eu mando uma cartinha para o paciente, olha, eu preciso do exame em CD, e ele que faz o envio. E nisso, ele já diz o médico, então, se o médico não tem dor de cabeça nenhuma, ele já cadastra o médico dele e já vai aparecer. O médico só precisa estar cadastrado e ter o aplicativo, que automaticamente vai aparecer no celular dele, entendeu? Se o médico quiser esse trabalho, ele pega o CD, pede o paciente deixar para minha secretária, a secretária envia, já treina a secretária para ficar enviando, entendeu? Certo. Hoje você usa certamente em 100% dos teus pacientes, né? Os meus pacientes todos têm reconstrução, todos. Como tem um custo, eu vou falar de custo. Quando tem um custo, o custo é uns R$600. Então, assim, como tem um custo, dependendo do caso, é um caso mais fácil. Se não quiser fazer, não precisa.
até precisa. Se você for ao pé da letra, casos Sim. fáceis, às vezes você realmente se complica, às vezes em casos Você é fáceis. surpreendido, né? Você é surpreendido, às vezes, em casos simples. É. Putz, tem Não, um não. caso legal aqui, ó, um caso bem simples e legal, que eu reconstruí essa semana, que é a veia esplênica do paciente drenava para a veia renal, lá perto do hilo renal. Se o cara não vê isso, ele se complica na hora da cirurgia. É um caso de 2 centímetros, periférico, então, muitas vezes tem um ramozinho polar e você não visualizou na tomografia. Às vezes você olhou rápido e aquele ramo polar, o que acontece? Quem clampeia a sua artéria? Clampeou a artéria, nossa, ainda está sangrando. Qual que é o primeiro pensamento que você faz? Ah, agora vou clampear a veia. Aí clampeia a veia. Aí o sangramento faz aumentar, porque ele ainda tem um polar nutrindo. Então, assim, já teve complicações disso. Outra coisa que é bem comum acontecer, você tem um rim com uma artéria. Aí você viu lá na tomografia, tem uma artéria única, mas ele se bifurca precoce, atrás de uma veia. E às vezes você vai clampear só aquele segmento e deixou muito rim perfundido ainda. Então tem uns pitfalls desses, assim, que no dia a dia, principalmente para quem opera muito, às vezes, se olhar um pouco mais rápido, um pouco mais desatento, você acaba se complicando. Uma cirurgia que seria fácil, acaba te dando um pouquinho mais de dor de cabeça. Sim. Uma última pergunta, Auros. Sabendo que dispõe dessa ferramenta, você abriria a mão de uma tomografia contrastada para o paciente? Então, assim, ó, o que eu falo? A tomografia é o padrão ouro. É o exame que você... A reconstrução é só uma representação da tomografia. Então, a tomografia tem que existir para eu ter o 3D. Mas, assim, tipo, um usuário... se eu tiver só o 3D, só o reconstrução 3D, eu nem olharia para a tomografia. Nem olharia. Estou aqui com um caso aqui, putz, tá tranquilo. Até porque na nossa representação, o que eu acho interessante, a reconstrução é um second look da tomografia por especialistas em rim. Eu vou te dar um exemplo, um caso de Belo Horizonte. O cara me mandou, Auros, assim, tem um rim único e tem 8 tumores no rim, ou 6 tumores no rim. Ele falou assim, tem um rim único, tem 6 tumores no rim. Olha o que o colega pensava. Cara, eu vou tirar o rim, vou fazer uma cirurgia de banco e depois vou fazer o autotransplante desse paciente. Vou implantar. Eu falei, calma, cara, faz isso não recomendo. Eu me mandou o caso. Aí quando ele me mandou, o que era 6 tumores viraram 8. Ou seja, a gente encontrou mais 2 ainda que não tinham sido descritos. E eu falei, cara, são tumores periféricos, estão aqui, vai nucleando todos. Ele nucleou todos os 8, sem isquemia nenhuma, não precisou tirar o rim, não precisou pôr laparoscopia e deu um resultado legal. Então, assim, muda conduta, porque muda o planejamento, entendeu? Eu acho assim, e assim, aqui no Brasil tem muito cirurgião, tem todos os graus de formação e experiência, entendeu? Tem desde aquele cara que faz, sei lá, 10, 15 nefrectomias por mês, até colegas que fazem 2, 3 no ano. Então, assim, eu acho que ajuda muito, principalmente num país tão heterogêneo quanto o nosso, entendeu? Sim, sem dúvida. Não, mas o seguinte, e com o contraste, você abriria a mão do contraste? Não, de jeito nenhum. Porque é o seguinte, a gente consegue reconstruir a artéria sem o contraste. Mas assim, eu preciso também de uma tomografia muito boa. Se ela for muito chiada, assim, muita interferência, não fica legal. Mas com contraste, eu consigo identificar, sem contraste, eu consigo identificar os ramos principais, o primário, o secundário. Com contraste, eu vou conseguir, principalmente se for uma fase arterial muito bem feita, eu vou conseguir entrar no rim dele todo, cara. Fica muito, muito bonito, entendeu? A anatomia fica muito bem feita. Muito bom, obrigado. Valeu, cara. Auros, muito bom. Parabéns mais uma vez. O Fernando já fez ótimos comentários aí. E eu acho que realmente isso é algo que está à frente do nosso tempo, mas que eu acho que daqui a... É difícil falar hoje em dia porque as coisas mudam tão rápido, né? E tudo à frente do tempo, que eu quero dizer assim, eu não sei quantos anos que isso vai se tornar uma prática usual, assim, né? Hoje você pegar uma tomografia, que é um exame excelente, né? É um exame 2D, né? Até os residentes, a gente, quando vai, por exemplo, operar um cálculo, né? E você olha a tomografia, olha que o cálculo acha que ele é pequenininho, chega lá na hora, o cálculo é maior, e vice-versa, né?
Eu tenho feito para reconstrução, inclusive para percutânea, assim, cálculos mais complexos, fica bem legal. O volume em 2D ele pode falsear muito, porque a gente mede o volume das coisas baseado no maior diâmetro, né? E você tem uma forma elipsoide, por exemplo, que ela pode ter um volume maior com um diâmetro menor do que uma forma esférica. Então isso causa muita confusão. Claro que um olho bem treinado, né, faz muita diferença. Eu acho que isso já é uma opinião da maior parte de nós urologistas que os scores renais que a gente tem, né, por exemplo, o renal, o PADA, que são os mais utilizados, eu acho que ninguém usa na prática assim para, vou tomar, ele é um 10P, ele é um 8A, a partir disso tomar uma decisão cirúrgica não faz o menor sentido, né? Eu acho que fala só em relação à complexidade, são escalas bidimensionais, né? E eu acredito realmente que essa escala, essa reconstrução tridimensional venha a se tornar uma realidade factível para o dia a dia, né? Hoje eu sempre comento isso, né? Por exemplo, cirurgia renal, né? Eu aprendi numa época que você tinha que dar margem no tumor, tinha que dar 2 centímetros, fazer uma Abrir a barriga, congelar, né? abrir barriga, congelar, fazer uma enucleação era quase que uma ofensa né? Como assim? Critérios oncológicos? Isso já foi posto por terra, né? Enfim, as enucleações, elas são totalmente factíveis do ponto de vista oncológico, especialmente nesses casos complexos que têm tumores bilaterais, múltiplos tumores, pacientes jovens. Então, acho que a gente vai caminhar para isso mesmo. Você trouxe, embora você esteja aí no Piauí, você trouxe uma tecnologia importante e algo que é totalmente factível. Para os residentes não se assustarem, né? Assim, a gente aprende a fazer cirurgia normalmente com tomografia, isso é o nosso padrão, né? Inclusive quando você vai conversar com grandes laparoscopistas ou cirurgiões robóticos, todo mundo tem a mesma opinião e a reconstrução 3D ela vem para os casos mais complexos. Acontece que, como você falou, existem cirurgiões que operam menos, existem cirurgiões que operam mais, e a tecnologia ela está aí para ajudar exatamente os cirurgiões que operam menos. Então, vai trazer mais facilidades. Eu acho que o grande segredo também, por exemplo, da cirurgia robótica foi nisso, nessa questão intuitiva, né? Então, você estandardiza os procedimentos, né? O Ketambadani, né? Ele até ele tem um sistema de nefrectomia parcial que ele coloca todos os trocárteres na mesma posição, ele faz tudo igual para tentar disseminar a técnica, ele coloca as agulhas antes, ele tem todo um procedimento, ele tem um tempo de isquemia precoce reduzido também, e isso faz com que você tenha a possibilidade de fazer com que melhorem os resultados, né? Então, por exemplo, a gente quando fazia cirurgia prostatectomia aberta, né? Eventualmente lá no passado ficava uma vesícula, ninguém ia saber, ninguém estava vendo. Hoje em dia você está fazendo cirurgia robótica, tem 10 pessoas na sala vendo, e se você tocar na vesícula errado, todo mundo fala, opa, está fazendo coisa errada. Então, naturalmente, os resultados eles vão melhorando, né? O Aurus, Assim, ó, no passado, a gente tratava cálculo como com raio-x e com pelografia, entendeu? Com urografia excretora. urografia. Depois, urografia excretora, depois a tomografia. Então, assim, qual que é o fator limitante disso? É a inteligência artificial. Hoje, muita parte uma grande parte desse processo, ela não é automatizada. Você precisa de uma pessoa experiente para fazer cada objeto, marcar cada objeto na tomografia para virar um objeto tridimensional. Já existem softwares assim, com inteligência artificial para eliminar o máximo possível o fator humano, assim, o tempo de reconstrução de cada órgão. Então, assim, quando lançarem isso realmente de uma forma muito mais prática, o próprio radiologista vai ser obrigado já a exportar em STL, cada órgão em STL. Então, assim, isso vai difundir de uma forma muito rápida, entendeu? Então não adianta brigar com tecnologia, isso vai ser uma coisa que eu acho que menos de 5 anos vai estar disponível, sem dúvida. E pior do que isso, cara, a inteligência artificial para radiologia, que vai substituir muito radiologista, para patologia, que vai substituir muito patologista, enfim. Tá certo? E felizmente nós somos cirurgiões, isso vai demorar um tempo, a tecnologia substituir a gente, mas eventualmente, inexoravelmente vai ser, boa parte dos procedimentos vão ser substituídos.
ainda não tem avião sem piloto, né? Ainda não, ele decola e pousa, mas tem que ter um piloto ali, pelo menos. Mas já tem carro, né? Então, assim, tá perto. Eu vou deixar aqui para os residentes para alguém fazer uma pergunta. A gente está chegando no nosso horário final. Ernesto, acho que levantou a mão aí. Alguém? Então, eu tenho uma pergunta que eu acho que o professor acabou de responder, mais ou menos. Mas aí ainda ficou uma certa dúvida. Você falou que precisa de uma pessoa para marcar as estruturas e fazer a representação em 3D. Isso. Então, você tem que identificar na tomografia, olhar detalhadamente e marcando onde tem um tumor, para aí sim ele fazer a representação 3D. Eu acho que foi isso que eu entendi. E quanto tempo demora, mais ou menos? 40 minutos. 40 minutos? Então, assim, isso aí é uma leitura radiológica. É como se fosse um laudo radiológico tridimensional, entendeu? Então, assim, tu consegue semi-automatizar o processo, mas, assim, a marcação fina, realmente, o radiologista, ou a pessoa que está fazendo a reconstrução, tem que estar sabendo exatamente onde está cada etapa. E isso é uma etapa importante até para você ensinar a máquina quais são as estruturas. Eu vou te dar um exemplo. A USP está com um projeto de COVID bem interessante. Você pega a tomografia e vai marcando as áreas da tomografia que estão danificadas pelo COVID, e isso gera uma imagem tridimensional. Só que se você fizer 500 mil casos, você pega o log, todas as informações de cada caso, e a máquina vai aprendendo. Você alimenta a inteligência artificial e aquilo ela vai aprendendo. Então, quanto mais casos você reconstrói, mais casos a máquina vai aprender, e isso já ela já vai estar fazendo tudo só, entendeu? Então, assim, a gente começou num processo bem mais rudimentar do que está hoje, mas cada vez mais os softwares vão saindo, a gente tem linha de pesquisa com isso também, entendeu? Então, acaba que isso, dentro de pouco tempo, isso vai ser praticamente completamente automatizado, entendeu? A máquina ou o aplicativo, ele já tem uma certa inteligência, ele já consegue meio que automatizar o reconhecimento do que é tumor, do que é tecido saudável, ele consegue ver mais ou menos isso. O que então, é um vaso. É isso que eu vou te falar, depende do software, entendeu? A Microsoft era que estava com o melhor software para isso. Eles até ofereceram para o Fleury no ano passado, realmente muito rápido, assim, coisa de 5 minutos você fazer uma reconstrução dessa, entendeu? Só que eu não sei por que eles foram atrás do Fleury para fazer uma parceria. Eu te digo isso porque eu tenho grandes amigos lá dentro do centro de tecnologia deles, só que eles tiraram e não apresentaram mais e não lançaram ainda em lugar algum. Mas eu já te falo, já existe tecnologia pronta para isso, só falta uma questão de lançar no mercado, entendeu? Legal. Por enquanto ainda demora uns 30, 40 minutos para você olhar com calma, reconstruir direitinho. Até porque você tem que fazer o seguinte, fazer uma reconstrução para a fase arterial e fazer uma reconstrução para a fase excretora. E a fase excretora, o paciente respirou, se mexeu, está com um rim um pouco diferente. Então você ainda tem que jogar em outro software para fazer o quê? Para fundir essas duas imagens e te dar exatamente todo a anatomia real de cada caso. Então, aqui no Rio realmente está de parabéns, super interessante. Aqui no Rio a gente tem, se não me engano, no CDPI, acho que na Redditor também eles fazem alguma reconstrução, mas eu não sei se você consegue passear pelo rim assim como no seu aplicativo. Ele é impresso, é uma reconstrução 3D e 2D, né? Mas tem também protocolo de pesquisa para impressora, né? 3D, mas eu acho que isso é muito caro. A impressão assim começou... a impressão começou uns 10 anos atrás, até um interesse maior na medicina, mas assim, a primeira impressão 3D foi feita em 1984, tá certo? Que é um sistema chamado estereolitografia, por isso que o nome é STL. E assim, é caro, as impressoras são muito lentas, às vezes para imprimir um rim daquele demora um dia todinho só para imprimir um rim, é uma matéria-prima cara, então assim, não tem muita lógica. O que pegou muito impressão 3D são duas áreas, ortopedia e bucomaxilo, cirurgia bucomaxilo. Por quê? Você consegue imprimir moldes estéreis que
você coloca dentro do paciente para, por exemplo, eu vou fazer um recorte na mandíbula. Então, você coloca um molde para fazer o recorte do osso. Ou colocar um parafuso. Você consegue fazer um molde para guiar aquele teu parafuso a entrar na angulação correta. Então, assim, são as duas áreas principais que a impressão 3D pegou. O resto, eu acho que é muita coisa para pouco resultado. Tem um pesquisador do Rio de Janeiro, não sei se é da UERJ ou da UFRJ, que fazia impressão 3D de bebês na barriga da mãe. Serve para quê? Para nada, cara. Só para você achar bonitinho, entregar para a mãe. Mas, assim, a aplicação prática mesmo, eu não vejo. Assim. Agora para treinamento, eu acho fantástico. Existe a bioimpressão, que é a impressão que na verdade vai substituir ou ajudar a engenharia tecidual celular, que são impressoras que, tipo, vai gotejando célula por célula, você coloca, e assim, para fazer a cultura celular. Isso é um campo fantástico, que não tem nada a ver com impressão 3D, mas tem esse nome também. E tem impressão 4D, que eu não sei se vocês já ouviram falar o que é impressão 4D. É você, impressora multimateriais, você imprime eu vou te dar um exemplo. Quem aqui se lembra daquela brincadeira do palitinho de dente? Você pega vários palitos de dentes, quebra eles, vai colocando todo quebradinho assim um do lado do outro. E você joga uma gota d'água, o que ele vira? Acaba virando uma estrela, porque ele dilata. Então, a impressão 4D é isso. É você imprimir em um formato e na hora que você tem um estímulo externo, ele muda o formato dele. Eu vou te dar um exemplo fantástico. Imagina eu imprimir um tubo, um cano de água, que na hora que a água chega, ele contrai. Eu não preciso mais de bomba, porque ele vai bombeando toda a minha rede, o meu encanamento de água, sem gastar um quilowatt de energia, entendeu? Então, assim, a impressão 4, ou imagina o seguinte, um anel bexiga, por exemplo, que na hora que eu estimulo certa parte da anel bexiga com líquido, ela abre uma válvula sozinho, entendeu? Então, assim, é coisa recente, de 4 anos, 5 anos para cá, mas eu acho que é bem interessante, entendeu? É você prever a reação de uma estrutura quando um estímulo externo é aplicado. Muito bom, Auros. Obrigado mais uma vez. O professor Fabrício aqui está presente também. Ele está te parabenizando aí pelo seu trabalho espetacular. Não sei se mais alguém. Ó, o Pedro Gabricha aqui, ó. Pedrão. Cadê o Pedrão? Pedrão está ali, apareceu ali agora. Cheguei atrasado, pô. Não consegui. O show aí, do... meu amigo. Tudo bom, cara? Saudade de você. Tudo bem? Eu vou te mandar o link, Pedro, da aula dele. Eu te mando. Auro, deixa eu te fazer uma pergunta. Claro. Você sabe se tem algum... A gente sabe que hoje em dia o renal score não é um bom, excelente ferramenta para a gente predizer o que é uma cirurgia factível do ponto de vista de infecção parcial, se é factível, não é factível. Muitas vezes vale mais que o renal score um pouco mais a experiência do cirurgião em olhar a tomografia e ver como é que é a tomografia, se é uma lesão factível ou não de ser feita. Eu acho que acaba sendo a gente vai avaliar uma tomografia e a indicação da nefrectomia parcial, a gente não consegue ser muito objetivo do ponto de vista de avaliar o renal score e dizer isso aqui dá para fazer parcial, isso aqui não dá. Fica muito mais na experiência do cirurgião. Você sabe se existe algum trabalho que compara o renal score com essa avaliação 3D para predizer qual é mais factível para predizer de avaliação? Que é italiano, ele publicou uma modificação do renal score para na verdade, um score para imagens tridimensionais, reconstruções tridimensionais. Tem um trabalho só publicado, que é o trabalho dele, não tem nenhuma validação externa ainda. Mas, assim, na prática, esses scores são bem utilizados para comparação de resultados entre trabalhos, entendeu? Na prática, assim, a decisão do cirurgião é bem pessoal. Assim, se eu consigo fazer a nefrectomia parcial ou não, é o que você falou, depende muito da experiência do cirurgião. O que muda é quando o cirurgião é confrontado com a reconstrução tridimensional, ele melhora a compreensão anatômica do rim e ele consegue
mudar a estratégia dele. Com o grau de expertise dele, ele consegue decidir mais por nefrectomias parciais. Isso muda, entendeu? Então, assim, eu não sei se um score vai mudar isso, mas os próprios scores de complexidade renal, o renal, o PADA, ele olha só para o rim, para o tumor e para a complexidade desse rim-tumor. Só tem um score fantástico, que é o da gordura, o grau de adesividade da gordura. Da Mayo Clinic, o seguinte, que na verdade é o seguinte, o caso pode ser o mais fácil possível. Se você tem uma gordura muito adesiva ali, muito tóxica, você acaba complicando o caso, vai demorar, vai sangrar mais. Então, assim, tem vários estudos que tem isso. Então, assim, para residente, o que é importante? É analisar a anatomia vascular, anatomia tumoral, assim, o formato do tumor, a relação com os vasos, a localização, mas sempre olha a gordura, assim. Ele divide em gordura maior do que 3 centímetros, 2 centímetros e menores do que 1 centímetro. Então, assim, quanto maior o panículo adiposo, maior a dificuldade cirúrgica. E as estriações, você sempre vê aquelas estrias branquinhas. Quanto mais espessa aquela estriação da gordura, maior a dificuldade, maior a probabilidade de ser uma gordura adesiva. Entendeu? Acho que é um dando pontuação para isso aí, né? Quando É. chega mais do que 6, tem quase 100% de chance de ter uma gordura tóxica. Eu acho que nas nefrectomias parciais, muito mais do que a lesão, essa gordura tóxica, muitas vezes uma lesão de 1 centímetro com uma gordura tóxica importante, inviabiliza muitas vezes a cirurgia ser de forma convencional, tirando a gordura. Às vezes tem que ser subcapsular, você não consegue separar a gordura da cápsula do rim, né? Exatamente. E essa tática subcapsular salva, viu? Às vezes você consegue a gordura toda aderida, você vai subcapsular, o rim vai sangrando um pouquinho, mas você consegue encontrar, tirar o tumor, aí depois dá qualquer ponto ali para juntar a cápsula. Deixa um pouquinho a cápsula próxima ali para depois dar o ponto e reconstruir com a cápsula dentro da lesão, né? Isso aí. Muito bom. Parabéns, você é o craque disso aí, da cirurgia robótica, da reconstrução 3D, um cara que é da nova geração e está brilhando aí, não só nacionalmente, como internacionalmente. Eu peço desculpa por não ter conseguido entrar antes, eu estava enrolado ali com outras coisas, mas fiz questão de entrar no final para falar contigo. Valeu, cara. Obrigadão aí. E já estamos aí. Temos que voltar aí no Rio de Janeiro. Valeu. Um abraço. Um abração. Valeu, Pedrão, pelos comentários. Em breve aí você vai dar uma aula para a gente aí também. E Auros, muito obrigado aí. E foi muito bem lembrado essa questão da gordura tóxica, que a gente não tocou aqui, mas a gordura tóxica muitas das vezes é o terror da cirurgia. E como o Pedro falou, uma cirurgia que você acha que vai ser simples, a gordura tóxica causa a cirurgia ser uma das cirurgias mais complexas que você pode passar, ter à sua frente, né? Eu acho que estamos no horário, né, Fernando? Quer encerrar aí você? Estamos no horário. Auros, mais uma vez, agradecer de coração aí a tua presença, ocupar um pouquinho o seu horário aí nessa conversa aí com a gente. Muito obrigado. A gente deixa aí as portas abertas todas as terças-feiras. Nesse horário nós temos tido reuniões e seria um grande prazer para a gente você puder participar. Pessoal, excelente aula. Amanhã tem ambulatório. Nos vemos todos amanhã. Boa noite a todos. Peraí, quem encerra é a Eugênia, né? Com buenas noites. Cadê a Eugênia? Buenas noites. Boa noite. Valeu. Boa noite. Um abraço. Valeu. Tchau. Ai, filho.